Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós vamos hoje ter a lição de número 16 e essa lição fala sobre cobiça. Vamos começar com Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas aquele que tem pressa de se enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 28, 20. Durante essa lição, nós vamos ver a questão de cobiçar, né? Esse desejo ardente, essa coisa que queima, né? É aquela pessoa que está sempre com olhos grandes, atentos, né? Desejosos, querendo mais. E aí nós vamos, durante essa lição, ela vai estar sinalizando muito por algumas questões, principalmente que acontecem no nosso país. Os jogos de azar, as pirâmides, as loterias, e aí nós vamos ver durante essa lição, né, que provérbios tem a dizer com relação a isso. E aí, nós vamos ver lá em Provérbios 22, 2 o seguinte: reconhecendo a realidade. Nós vamos começar vendo aqui, Provérbios 22, 2 o seguinte: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor fez. Então, Deus fez o rico, Deus fez o pobre, e nós temos homens ricos na Bíblia, homens muito ricos, e homens que viveram na total providência de Deus, né? Homens que realmente, eles não eram ricos, mulheres que realmente não tinham tantos bens quanto os outros. Nós lembramos de vários exemplos assim. E aqui, Provérbios vai estar mostrando o seguinte, que para essas duas situações, né? Aqui no primeiro caso, a pobreza, Provérbios 13, 18, o seguinte: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será o quê? Honrado. Então aqui nós vamos pensar o seguinte, que a pobreza muitas vezes é porque a pessoa não quer mudar, ela não quer buscar, ela não quer sair daquela situação, ela rejeita a instrução. Ela acha que aquilo ali tá bom, mas em compensação tá sempre murmurando, sempre querendo, né? Sempre olhando para quem tem e falando que as outras pessoas têm, né? Ela não se esforça para melhorar a sua condição de vida. Ela não olha para ela e vê que ela é que realmente tem que sair daquela situação, né? Aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou viver sempre assim. E aí uma outra situação que a gente vê em Provérbios, a questão aqui com relação à riqueza, né? E que a riqueza é bênção de Deus. Ter bens está de acordo com a vontade de Deus. Agora, essa questão da riqueza aqui é uma riqueza o quê? Com humildade, com gratidão, e uma riqueza sem sentimento de culpa. Uma riqueza o quê? Honesta. Uma riqueza que vem do trabalho, que vem de uma questão clara, inclusive aos olhos dos homens. E aí nós vamos ver que a maneira arriscada de enriquecer, a questão da especulação, do lucro, dos jogos de azar. E durante essa lição a gente vai ver como é que isso afeta, inclusive, as pessoas que estão ao nosso redor. Identificando os riscos e as consequências, né? Nós vamos ver lá em Provérbios 30, 15 a 16, o descontamento da pessoa, né? E aqui é interessante que ele fala da sanguessuga. Olha só, Provérbios 30, 15 e 16. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e com a 4ª nunca dizem, basta. Então é sempre o quê? Ela está sempre o quê?
buscando. Ela está sempre o quê? Querendo, né? E ela nunca o quê? Ela nunca está o quê? Ela nunca está satisfeita. Ela nunca está satisfeita com o que tem. Ela está sempre o quê? Querendo mais, buscando mais. E tentando com isso preencher, né? Muitas vezes um vazio que a pessoa tem, né? E muitas vezes, como consequência, a gente tem a questão da murmuração, que é uma outra coisa muito complicada com relação à questão da cobiça, né? Essa questão de estar sempre murmurando, né? Nunca estar contente, nunca estar grata. Aqui uma outra questão que a gente vai ver com relação a essa lição é a questão da pseudoconfiança. Lá em Provérbios 18, 10 e 11, diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma muralha na sua imaginação. Aqui a gente vê em Provérbios, aqui especificamente nesse versículo, o seguinte: a confiança nas riquezas. E muitas vezes o que acontece com essas pessoas ou nessas situações é que elas confiam tanto nas riquezas, no que elas têm, que elas negam o quê? A Deus. E Deus deixa de estar o quê? Em primeiro plano na vida dessas pessoas. Então, na realidade, o que acontece? A riqueza está aqui e Deus passa a ocupar o quê? Um lugar inferior, um segundo plano na vida dessa pessoa. Outra coisa que a gente vê nessa questão, né, nessa lição, né, é uma vida improdutiva, né? E Provérbios 12, 11 diz o seguinte: o que lavra a sua terra se fartará de seu pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Aqui, mais uma vez, a gente vai ver a questão do trabalho. A questão de você trabalhar para comer, trabalhar para o seu sustento, trabalhar para sustentar a sua família. E a questão do trabalho começa lá em Gênesis 2:15. Isso já está bem claro lá. Como é que diz lá? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então o homem, ele estava ali para viver, ter uma vida plena, uma vida abundante. Era um mundo criado com N situações, com N opções, mas ele tinha que o quê? Que cuidar, que lavrar. Ele tinha que fazer a parte dele, né? Uma outra questão que essa lição fala é o seguinte: os competentes serão honrados, né? E lá em Provérbios 22, 29 diz o seguinte: viste o homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. E aqui, mais uma vez, falando o seguinte, ó: quem trabalha é reconhecido. Quem trabalha tem o seu sustento. Quem trabalha é honrado, tem o seu valor e tem o seu legado. E a gente vê também em Provérbios, em diversas situações, que o trabalho não é só uma questão do presente, é trabalhar pensando o quê? No futuro, pensando num próximo passo, em ir além, em conquistar, né? Mas sempre lembrando que nós fazemos os planos, mas Deus, ele realmente é soberano, ele sabe o que é melhor para nós. Provérbios 27, 23 a 27, Provérbios capítulo 27, né? Versículos 23 a 27, eu gostaria de ler isso para vocês. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Quando brotar a erva e aparecem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os teus bodes para o preço do campo.
e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para o sustento das tuas casas e para o sustento das tuas terras. Aqui, mais uma vez, fala da questão do trabalho, de você trabalhar para ter o seu sustento. O seu sustento vir do trabalho. O seu sustento vir do quê? De uma forma justa, honesta. E não só para você. Aqui ainda fala, para o sustento da tua casa e para o sustento o quê? Das tuas terras. E aqui nós vamos ver também o seguinte, a questão da exploração, né? Que muitas vezes está relacionado com as questões dos jogos, com as questões das loterias e das pirâmides. Tem sempre alguém que está ganhando. Muitas vezes tem uma série de pessoas que estão sendo prejudicadas ou que não estão recebendo. Essa é a questão. Tem alguém que está ganhando. E os demais? O que está acontecendo com os outros? E lá em 1 Coríntios 6,12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui, o escritor, ele deixa muito claro. As situações estão aí. Você vai conviver com essas diversas situações, mas nem todas são para vocês. Você pode estar até perto dessas situações. E isso fazer parte do seu cotidiano, né? De pessoas próximas a vocês estarem fazendo isso. Mas isso não é para você, isso não é para você fazer. E uma outra coisa que está relacionada com essa questão dos jogos é a falência moral, né? Que aquilo leva a pessoa a um processo de decadência. Lá em Filipenses 4, 8, 9, diz o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é o verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui está bem claro. Tudo que é o quê? Honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Então, que muitas vezes, e que na maioria das vezes essas coisas não se encaixam nisso aqui. Não é justo, não é honesto, não é verdadeiro e não é de boa fama. Então, os jogos de azar, quando a gente pensar na loteria, na pirâmide, a gente vai lembrar aqui de Filipenses. A gente vai lembrar aqui de Filipenses 4, 8, 9. É justo? É honesto? É correto? Né? E muitas vezes esses jogos, essas situações aí que a gente está vivendo, que a gente vê, está muito relacionado com o fracasso espiritual, né? As pessoas falam o seguinte: eu vou fazer uma fezinha. Lá em 1 Timóteo 6,17 diz o seguinte: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Aqui deixa claro, a nossa certeza não está nessas coisas aí, não. Nessas incertezas do mercado, nessas incertezas do dia a dia. O nosso sustento, o nosso dia a dia, o nosso pão, ele vem do quê? Ele vem da vontade de Deus, da soberania de Deus em nossa vida. E muitas vezes, outra coisa que a gente vai ver com relação a essas situações, a questão da cobiça, dos jogos de azar, é que interfere com outras pessoas, interfere, né, com a igreja. Lá em 1 Coríntios 8,13 diz o seguinte: por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei essa carne, para que meu irmão não se escandalize.
Então é muito claro aqui o seguinte, que na maioria das vezes, quando a gente envolve-se nessas situações, a gente é o quê? Uma pedra de tropeço para alguém. Alguém que está vendo, alguém que está observando aquela situação vai falar o seguinte: essa pessoa domingo está na igreja, em outros dias está na igreja. E aí está envolvido o quê? Com jogos, com loteria, com pirâmide e por aí vai. E também, né? É escândalo dentro da igreja, escândalo para o meu irmão, como a gente vê aqui, e é escândalo também o quê? Para os que estão fora. Se é escândalo para quem está ali no dia a dia, né? Naquela convivência com a gente, que tem a mesma fé, imagina para aqueles que estão o quê? Para aqueles que estão fora. O que eles pensam de ver as pessoas envolvidas em tais situações. Quando a gente vê essa lição, a gente vê muito claro aqui, mais uma vez, o seguinte: a questão do trabalho, a questão da gente procurar ter o nosso sustento da forma justa, o nosso sustento não só para o nosso bem-estar, mas para abençoar as outras pessoas. Isso aqui é muito claro em Provérbios. E aqui é muito claro em Provérbios também o seguinte: o que a gente faz, as pessoas estão sempre o quê? Olhando. As pessoas estão sempre observando. As pessoas estão sempre assim, mas é um cristão? É um cristão fazendo isso? É um cristão envolvido em tais situações? Né? É um cristão que está tendo tais e tais atitudes? Né? Enquanto o mundo, e a gente vive esses dias atuais, em que o ter é sempre tão importante, as pessoas estão sempre querendo mais, comprar mais, acumular mais, a gente vai ver que a nossa vida é uma vida que tem que ser regida pelo quê? Pela sabedoria. A gente sempre pedir a Deus sabedoria para que a gente possa dirigir a nossa vida, que a gente possa trilhar a nossa vida da melhor forma possível. E essa melhor forma possível é no sentido de estar o quê? Iluminando o caminho para as outras pessoas, sendo luz para as outras pessoas, que é isso que as pessoas realmente estão precisando. De pessoas que sejam o quê? Luz, que mostrem o caminho, a verdade e a vida. No nosso momento musical, nós vamos cantar uma música. Gostaria que você cantasse aí na sua casa. É uma música que a gente já, em outros momentos, a gente já teve essa música, mas essa música esteve presente na nossa reunião de oração segunda-feira. Toda segunda-feira, de 9 às 10 da noite, nós temos uma reunião de oração, um encontro de oração. Você aí na sua casa pode participar também. Separe um momento, nesse intervalo, para, como igreja, nesse intervalo, a gente esteja o quê? Conectados, unidos, mesmo em pontos tão diferentes da cidade. Mas nós vamos estar o quê? Unidos em oração. Vamos cantar? Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu.
No nosso momento de oração, nós vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E já recebemos bênçãos, e muitas bênçãos, bênçãos diárias, que muitas vezes a gente nem lembra. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos. Vamos interceder pelo nosso país, pelo Brasil. O nosso país tem que estar sempre lembrando das nossas questões, do nosso país, dos nossos líderes, das pessoas que estão envolvidas com as questões das leis. Nós vamos sempre interceder por essas pessoas. Nós sempre escutamos situações, vivenciando situações em que as pessoas estão cada vez se distanciando do Evangelho, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pela Síria e pela Turquia. Esses dois países que foram abalados, né, passaram por essa verdadeira catástrofe, né? Vamos orar por essas pessoas que estão lá vivendo as consequências disso tudo e que, em um bom tempo, vão estar vivenciando as consequências disso. Pessoas, inclusive cristãos, que estão ali, né, e que precisam receber as nossas orações. A gente tem que estar intercedendo por essas pessoas. Vamos orar por São Paulo, por essa região ali que foi vítima da questão das chuvas, da questão das águas, né? E que estão aí também sofrendo as consequências. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando necessidades físicas e necessidades espirituais. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, pelos nossos ministérios. Vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pela liderança, pelas pessoas que estão trabalhando, pelas pessoas que estão assumindo os cargos, para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus e que para a honra, que Deus seja honrado em tudo que for feito nessa igreja e que sejamos conhecidos por uma igreja que tem Cristo como o seu cabeça, Cristo realmente como o seu líder. Vamos orar, meus queridos, pelo pastor Valquimar, pela família dele, a Lídia, a Laís e o Saulo. Vamos orar por essas pessoas que estão aí, para que Deus possa abençoá-los, que Deus possa protegê-los, cuidar, orientar, e que essas pessoas se sintam, principalmente elas se sintam bem em nosso meio. Vamos interceder por essa família. Vamos orar, meus queridos, pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar pelas pessoas que estão dizimando e pelas pessoas que por algum motivo não estão dizimando ainda. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por missões. Vamos orar pelas pessoas que estão aí envolvidas com o trabalho missionário. Nós temos missionários na nossa igreja, relacionados com a nossa igreja. Vamos orar por missões do nosso estado, missões mundiais, por essas pessoas que estão levando a palavra, que estão semeando a palavra. Vamos orar pelas nossas famílias. As nossas famílias têm que ser sempre também estar nas nossas orações. Nós passamos por tantas dificuldades, por tantas situações difíceis, né? Vamos orar pelas nossas famílias. E vamos orar por esse grupo tão bonito na nossa igreja. Os nossos idosos, os nossos enfermos. Esse grupo que tem sido, né, vividos situações difíceis, mas que Deus tenha abençoado, sim, essas pessoas. Vamos orar por eles, pelas pessoas que estão cuidando dos idosos e dos enfermos, médicos, cuidadores, familiares, para que Deus possa fortalecer, inclusive as pessoas que estão cuidando dos idosos e enfermos.
esse grupo que merece a nossa atenção, esse grupo que realmente nós temos que sustentar sempre com as nossas orações. Meus queridos, vamos continuar estudando Provérbios, vamos continuar pedindo sempre a Deus sabedoria e que a nossa trajetória, a nossa caminhada seja conhecida por pessoas sábias, por pessoas que procuram cada dia mais melhorar, aperfeiçoar e principalmente louvar e agradecer pelas bênçãos recebidas. Tenham todos uma boa semana e até breve.